Pois bem, então, esse é o sentido, essa é a redação do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Mas eu trouxe um gráfico que ajuda a enxergar isso melhor. Vamos lá, vamos começar pelo básico. Qual é o básico? Eu vou usar aqui o exemplo do prefeito, mas eu poderia falar também do governador e do presidente. Então, eu tenho um prefeito reeleito e também seu vice reeleito, que não vão poder disputar um terceiro mandato. Então, se eles são reeleitos, há proibição da disputa de um terceiro mandato consecutivo. O primeiro ponto. Mas, nesse nosso exemplo, nós temos uma situação bem interessante, que é a seguinte. Perceba que aqui o vice substitui o prefeito, e vamos imaginar que essa substituição tenha ocorrido 6 meses antes das eleições, no primeiro mandato, e também 6 meses antes das eleições, no segundo mandato. O que é que nós temos? Para fins eleitorais, quando há substituição nos 6 meses que antecedem as eleições, é como se o vice, no nosso exemplo, tivesse sido prefeito em 2 mandatos consecutivos, porque substituiu 6 meses antes das eleições no primeiro mandato e substituiu 6 meses antes das eleições no segundo mandato. O que significa que o vice não poderá se candidatar na eleição subsequente para prefeito, porque é como se ele fosse já fosse o seu terceiro mandato consecutivo. Aqui você entende bem a importância da substituição nos 6 meses antes das eleições para fins eleitorais. Só que tem um outro detalhe aqui nesse gráfico que eu preciso chamar a atenção. É um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral que afirma o seguinte: o chefe do Executivo reeleito não poderá, na eleição subsequente, se candidatar a vice. Por quê? Porque aqui você tem um risco de fraude à proibição ao terceiro mandato consecutivo. Bastaria que o então prefeito eleito acabasse por renunciar para que o eleito vice o sucedesse. O problema é que esse eleito vice já tinha sido prefeito nos 2 mandatos anteriores. Tá? Então, por isso é que o chefe do executivo reeleito não poderá se candidatar a vice na eleição subsequente. Um outro ponto. Aqui nós já temos um efeito um pouquinho diferente. Perceba que eu tenho um prefeito reeleito e tenho também um vice reeleito. Só que esse vice veio a substituir o prefeito 6 meses antes das eleições, apenas no segundo mandato e não no primeiro. Então, para fins eleitorais, é como se esse vice tivesse sido prefeito apenas um mandato. Quer dizer, ele pode até se candidatar à chefia do executivo, mas já será o seu segundo mandato consecutivo. Aliás, isso aqui é um vacilo monstro da assessoria jurídica. Perceba, principalmente nas eleições municipais, que quando o prefeito tem que viajar ou se afasta por qualquer outro motivo, some o vice e some o presidente da Câmara. Isso também acontece em nível federal, tá? A eleição presidencial some o vice, caso queira se candidatar a mandato eletivo, some o presidente da Câmara, some o presidente do Senado. Então, normalmente é o presidente do Supremo que vai exercer alguma atribuição quando o presidente, nos 6 meses antes das eleições, precisa se afastar por qualquer motivo. Tá certo? Pois bem, agora, então já entendemos que aqui seria um segundo mandato consecutivo, porque 6 meses antes das eleições, o vice substitui o prefeito. Nesse caso, a manha é pedir que o vice desapareça, né? Pois bem, aqui, o que é que nós temos? O prefeito, né, reeleito, mas no primeiro mandato ele foi substituído pelo vice 6 meses antes das eleições. Olha só, então no primeiro mandato, 6 meses antes das eleições, ele substituiu o vice. Isso significa que para fins eleitorais ele foi prefeito um mandato. Mas no segundo mandato, o vice não substituiu o prefeito. Quer dizer, aqui então o vice não exerceu o mandato de chefia do executivo. O que quer dizer? Que ele pode se candidatar a prefeito e pode se candidatar à reeleição a prefeito. Por quê? Porque entre esse primeiro mandato, né, em que houve a substituição e havendo a substituição, ele, para os fins eleitorais, exerceu a função de prefeito. Nesse segundo, ele já não exerceu. Então, quer dizer, já não seria aqui um mandato consecutivo,
ele volta a ter o primeiro mandato, nesse caso de prefeito, podendo ser reeleito ao cargo de prefeito. Por quê? Porque não é um terceiro mandato consecutivo, já que nesse segundo mandato de prefeito ele não substituiu ou sucedeu o prefeito nos 6 meses que antecedem a eleição. O outro ponto bem interessante é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, porque imagina o seguinte, nós temos um prefeito e esse prefeito, na realidade, acaba sendo afastado por algum motivo, né? Vamos dizer, foi afastado por uma decisão da própria Justiça Eleitoral. Posteriormente, o prefeito vem, né, e caso não seja alguma situação de inelegibilidade, o que é algo extremamente raro, mas caso não seja algo que se traduza em inelegibilidade e o prefeito no outro ano queira voltar, ele não vai poder dizer, olha, esse é meu primeiro mandato, porque no mandato anterior, apesar de eu ter sido eleito, eu acabei não concluindo o período para o qual fui eleito, porque houve uma determinação da Justiça Eleitoral, então tudo zerou. Não zerou nada. O fato dele ter exercido o mandato de prefeito para o qual foi eleito, ainda que afastado, ainda que não termine o mandato, não tem um condão de anular o mandato eletivo anterior. Então, quer dizer, caso ele venha a se candidatar para um novo mandato, já será o segundo mandato consecutivo. Caso o mandato em que ele tenha sido afastado já tenha sido o segundo mandato consecutivo, ele não poderá se candidatar para prefeito. É assim que vai funcionar. Então, nesse sentido, nós temos o acórdão do TSE, na consulta 11726, a cassação do titular ante a prática de ilícitos eleitorais, independentemente do momento em que venha a ocorrer, não tem um condão de descaracterizar o efetivo desempenho de mandato, circunstância que deve ser levada para fins de incidência das inelegibilidades constitucionais encartadas nesse parágrafo e no parágrafo 7º deste artigo. Esse parágrafo 7º fala da chamada inelegibilidade por parentesco, que nós vamos observar, né, ao longo da próxima aula. A próxima aula também vai tratar desses assuntos que agora nós estamos estudando, tá certo? Pois bem, outro ponto, gente, é o seguinte, havia o que se costumava chamar de prefeito itinerante ou prefeito profissional. O prefeito itinerante ou profissional era aquele sujeito que era eleito e reeleito em um município, depois eleito e reeleito em outro município, depois eleito e reeleito em outro município, e assim ia indefinidamente. Em 2008, o Tribunal Superior Eleitoral alterou a jurisprudência que até então vigia, dizendo que o cargo de prefeito é o mesmo, independentemente do município. Então, quando o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal afirma que não é possível exercer um terceiro mandato consecutivo de chefia do Executivo, isso significa chefia do mesmo tipo. Então, se eu sou prefeito em 2 mandatos consecutivos na cidade A, eu não poderia me candidatar à chefia do Executivo na cidade B. Ah, mas é outra cidade, mas para o TSE e também para o Supremo Tribunal Federal é o mesmo cargo. Tá? Se eu sou prefeito da cidade A, eu até posso me candidatar à cidade B, mas eu teria, né, que cumprir todas as condições de elegibilidade. Além disso, já seria considerado um segundo mandato consecutivo. É interessante observar que essa mudança, essa virada jurisprudencial, esse overruling ocorreu em 2008, mas, né, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele só poderia ser aplicado às eleições municipais de 2012. Isso porque as viradas jurisprudenciais, quando limitam o exercício de direitos políticos, também se submetem ao princípio da anualidade, é o que aqui nós vamos perceber, tá certo? Pois bem, além disso, nós temos, já entendemos a questão da reelegibilidade, agora nós vamos falar da incompatibilidade. O que é incompatibilidade? Incompatibilidade é uma espécie de inelegibilidade em virtude do cidadão exercer certo mandato, ou melhor, certa função em um período proibido pela lei. Então, se eu quero me candidatar a mandato eletivo, eu não posso continuar exercendo aquela função dentro daquele período. Essa é a lógica da incompatibilidade. Aqui é necessário observar o princípio chamado princípio da atipicidade eleitoral ou indúbio pro candidato. Esse princípio da atipicidade eleitoral nos mostra que qualquer limitação aos direitos políticos deve vir expressa. Se não houver uma limitação expressa, é porque ela não existe. Ou seja, a interpretação aqui é uma interpretação bem restritiva, até mesmo porque nós estamos falando de direitos políticos.
Pois bem, então, para que ocorra a incompatibilidade, é necessário que a lei expressamente determine a proibição para aqueles que pretendam se candidatar a mandato eletivo de exercer certa função em determinado tempo. Tá certo? Bom, e qual é a forma de se evitar essa incompatibilidade? Bem, a forma de se evitar a incompatibilidade é através do afastamento daquela função. Esse afastamento pode ser temporário ou definitivo, aí vai depender do quanto determinado pela lei, e é denominado de desincompatibilização. O que é desincompatibilização? É o afastamento temporário ou definitivo de certa função dentro do período previsto em lei, evitando assim a inelegibilidade denominada de incompatibilidade. Tá certo? É o que nós vamos observar. Essas incompatibilidades se encontram espalhadas na legislação, na Constituição Federal e na Lei Complementar 64, porque lembre-se que as hipóteses de inelegibilidade devem ser trazidas pela Constituição ou por lei complementar. Começando pela Constituição, nós temos o artigo 14, parágrafo 6º, que vai aparecer aí na tela, cuja redação é a seguinte: para concorrerem a outros cargos, e isso é extremamente importante, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Bom, vamos lá. Primeiro, seguindo a lógica da atipicidade eleitoral, essa determinação só alcança o presidente, o governador e o prefeito. Ah, João, e o vice-presidente? E o vice-governador? E o vice-prefeito? E o deputado federal? E o deputado estadual? E o senador? E o vereador? E aí? E aí que eles não precisam desincompatibilizar caso queiram se candidatar a outro cargo eletivo. Mas por que não precisam? Porque a lei não determina. É muito comum senadores que estão na metade do mandato, porque lembrem que o mandato de senador é de 8 anos, então quando ele chega ali no 4º ano, ele se aventura em outros cargos. Governador do Estado, presidente da República, porque ele não precisa desincompatibilizar. E se não precisa desincompatibilizar, caso não tenha sucesso em sua empreitada, retorna ao mandato de senador. Por isso é que tem tanto senador que se candidata a presidente da República, muitas vezes até sem ter muitas chances de fato vencer as eleições. Mas ele fica tranquilo, porque ele não precisa renunciar ao seu mandato. Outro ponto é que o vice-prefeito, o vice-governador e vice-presidente, em regra, não precisam desincompatibilizar. Mas também, por favor, lembre que, para fins eleitorais, a substituição do chefe do executivo 6 meses antes das eleições é tida como efetivo exercício da chefia do executivo. Então, quer dizer, o vice-presidente não está incompatível para se candidatar a outro cargo, mas ele vai se tornar inelegível caso substitua o presidente 6 meses antes das eleições. Tá certo? Outra situação que deve ser bem notada nesse artigo 14, parágrafo 6º, é a determinação que essa desincompatibilização só é necessária quando o presidente, o governador ou o prefeito concorre a outro cargo eletivo. Quer dizer, se estão concorrendo ao mesmo cargo eletivo, não se trata de determinação de desincompatibilização, porque nós estamos falando de reeleição. Então, para a reeleição, o presidente, o governador e o prefeito podem continuar em seus mandatos. Eu entendo ser esta regra incoerente porque o propósito da desincompatibilização é impedir que uma pessoa possa se utilizar da máquina pública para facilitar sua candidatura a mandato eletivo. Ora, se eu posso me utilizar da máquina pública em uma função de chefia do executivo, querendo me candidatar a outra, quanto mais quando eu quero me candidatar à reeleição. Mas mesmo assim, mais uma incoerência da Constituição Federal, eu me candidatando à reeleição não preciso me desincompatibilizar, mas eu me candidatando, caso seja chefe do Poder Executivo a outro cargo eletivo, a desincompatibilização é necessária. Nesse caso, essa desincompatibilização é definitiva porque ocorre através da renúncia e até 6 meses antes das eleições. Esse artigo 14, parágrafo 6º, nos traz apenas uma das situações em que a desincompatibilização é necessária. Há muitas outras. E essas muitas outras encontram-se no artigo 1º, inciso 2º a 7º da Lei Complementar 64, também chamada Lei das Inelegibilidades. Essa Lei Complementar 64 vai nos mostrar que nas hipóteses ali expressas a desincompatibilização é necessária. Mas eu trago aqui uma manha, eu trago um bizu para ajudar a identificar bem as questões sobre desincompatibilização e gabaritá-las.
Ora, nós primeiro devemos ler, lógico que você, no fato de você ter uma mãe, um bisu, você vai deixar de ler o artigo 1º, inciso 2º a 7º da Lei Complementar 64. Mas o que é que eu quero que você observe? Primeiro, a desincompatibilização só ocorrerá quando o dispositivo for expresso. Segundo, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso, ajuda muito. Ela, por exemplo, vai nos trazer, e isso é bem cobrado em prova, que o presidente de partido político e o proprietário de emissora de rádio e televisão não precisam desincompatibilizar. Utilize-se desses precedentes porque ajuda bastante na hora da prova. E por que eles não precisam desincompatibilizar? Porque a lei não determina a sua desincompatibilização. Lembre-se, por favor, do princípio da atipicidade eleitoral. Se não determina a sua desincompatibilização, não há por que eles necessitarem do afastamento. Um outro ponto é que, quando for necessária a desincompatibilização, ela ocorrerá, em regra, 6 meses antes das eleições. Aliás, nesse momento, você já notou que esse número de 6 meses antes das eleições é um número mágico. Na verdade, são 6 meses antes das eleições. É um número bem mágico porque é repetido diversas vezes aqui. Mas falando desses 6 meses antes das eleições, a regra é que, havendo necessidade de desincompatibilização, 6 meses antes das eleições é o prazo de desincompatibilização. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer 3 exceções para isso. Então, o que é que você vai observar na hora da prova? Eu trouxe até umas questões, eu sei que o curso não é de questões, mas eu trago essas 3 questões só para que você possa ver essa manha aplicada, esse bizu aplicado. Ora, então, nessas 3 exceções, se houver necessidade de desincompatibilização e não for uma das 3, vai ser a regra. E com a regra, 6 meses antes das eleições. Então, aqui eu trago no seguinte sentido. Desincompatibilização, regra, 6 meses antes das eleições. Exceções. Vamos lá. A primeira exceção está no artigo 1º, inciso 2º, a linha G da Lei Complementar 64, e nos traz o seguinte: os que tenham, dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, então perceba que aqui o prazo já não é de 6, mas sim de 4 meses antes das eleições. Tem ocupado cargo, emprego ou função, né, ou melhor, cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. Um exemplo aqui é bem interessante, ele acontece com a Ordem dos Advogados do Brasil. A jurisprudência do TSE afirmando que os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil não precisam desincompatibilizar. E por que não precisam? Porque não se trata de função de direção, direção, representação, né, que são situações aqui aplicadas, e nem administração. Então, se não há função de direção, administração ou representação, não há porque o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil se afastar de sua função obrigatoriamente, caso queira se candidatar. Agora, os presidentes das seccionais, das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, esses precisam desincompatibilizar 4 meses antes das eleições, tá? Quando se fala em entidade de classe, portanto, as entidades fiscalizadoras da profissão entram nisso daí. Agora percebam, são entidades de classe que recebem valores do poder público arrecadados e repassados pela Previdência Social. É um caso no escritório, já há alguns anos atrás, de um sujeito que era presidente de uma associação de pescadores, e essa associação recebia valores por conta do período de defeso para serem repassados para os pescadores. Essa pessoa tinha que ter se desincompatibilizado 4 meses antes das eleições, não fez, acabou com o registro de candidatura impugnado, tá? E impugnado e indeferido, tá certo? Bom, então a primeira situação. A segunda está no artigo 1º, inciso 2º, a linha L da Lei Complementar 64, agora falando dos servidores públicos. Esses servidores públicos, estatutários ou não, então podem ser tanto estatutários quanto seletistas, dos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, tá?
O que é que se tem? Um servidor público, ele vai se afastar com direito a seus vencimentos integrais, caso tenha cargo ou emprego efetivo, ou seja, é um afastamento temporário através de licença e não definitivo, e se afastando com direito aos seus vencimentos, ele vai, né, gozar dessa licença pelo período de 3 meses, são 3 meses antes das eleições. Tá? Eu preciso fazer, na verdade, algumas observações aqui. A primeira observação diz respeito à súmula 5 do Tribunal Superior Eleitoral. Essa súmula 5 vai nos mostrar que o serventuário de cartório seletista não se inclui na exigência do artigo 1º, inciso 2º, a linha L da Lei Complementar 64 de 1990. João, o que quer dizer? Esse serventuário de cartório seletista, ele é um terceiro em colaboração com o poder público. Ele não é servidor público estatutário nem seletista. Ele é um serventuário seletista, portanto, terceiro em colaboração com o poder público, ligado não à administração, mas ao titular do cartório. Por conta disso e pela lógica da interpretação restritiva à inelegibilidade, nós acabamos tendo a súmula 5 dizendo que ele não precisa desincompatibilizar, e não precisa desincompatibilizar porque a interpretação é restritiva, tá? Atinge servidores públicos, mas ele não é um servidor público, é um terceiro em colaboração com o poder público. De outro lado, nós temos a súmula 54 do TSE. Essa súmula 54 vai nos mostrar que se o servidor possui um cargo de provimento em comissão, o afastamento desse cargo de provimento em comissão é definitivo e não temporário. Ele vai se afastar 3 meses antes das eleições, mas esse afastamento é um afastamento definitivo. Tá certo? Ou seja, ele tem que pedir a exoneração, não cabe aqui a licença. Dito isso, nós então observamos a súmula 54 do Tribunal Superior Eleitoral, em relação à qual a desincompatibilização do servidor público que possui cargo em comissão é de 3 meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado e não apenas o seu afastamento de fato. Ok? Bom, mas não acaba aí. Eu posso dizer o seguinte, quando eu falo do artigo 1º, inciso 2º, a linha L da Lei Complementar 64, como a segunda exceção, a regra, eu estou falando do simples servidor, tá, gente? Quando eu digo simples servidor, eu não estou diminuindo ninguém, não. Mas alguns servidores têm certas características que os tornam diferenciados. Por exemplo, o presidente de determinada entidade da administração pública indireta, é alguém que é nomeado pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Então, não posso dizer que são simples servidores, né? Quando eu falo dos 3 meses antes das eleições, estou falando do simples servidor. Agora, cuidado, tá, gente? Porque pode vir alguma questão falando do assessor especial de ministro, aí esse especial fica parecendo, puxa, o cara não é um simples servidor. Ele é, sim. Na verdade, o assessor especial de ministro é um servidor ocupante de cargo em comissão, não tem mistério nenhum, tá certo? Agora, para os outros servidores, assim, dirigentes de entidades, órgãos públicos, principalmente os independentes e autônomos, quando se tem, aliás, os autônomos, mais até do que os independentes, quando se tem alguém que é nomeado pelo presidente, com aprovação pelo Senado Federal, etc. Mas também tem uma situação bem curiosa, que é daquele servidor que atua, direto e indireto, eventualmente, com tributação. Me dá um exemplo, João, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Na prova fica fácil de encontrar esse servidor, porque o cargo vai ter o nome ou de auditor, ou vai ter no meio ali fiscal, vai ter no meio tributário, etc. Então você vai saber que é alguém que labora com tributação. E se essa pessoa labora com tributação, a ela se aplica o artigo 1º, inciso 2º, a linha D. E esse artigo 1º, inciso 2º, a linha D, nos fala dessas pessoas que laboram com tributação e que devem, apesar de serem servidores públicos, afastar-se do exercício de suas atribuições 6 meses antes das eleições, e não 3. Eu posso, então, dizer que o artigo 1º, inciso 2º, a linha D, da Lei Complementar 64, é a exceção da exceção. E a exceção da exceção é a regra. Pois bem, então, os que até 6 meses antes da eleição tiverem competência ou interesse direto e indireto, eventual no lançamento, arrecadação
ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições em caráter provisório, obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades. Tá certo? Então, 6 meses antes das eleições. E aí nós chegamos para a terceira exceção à regra. E essa terceira exceção é quando alguém quer se candidatar a prefeito ou a vice. Entenda bem, porque às vezes isso traz uma confusão. Olha, não é o prefeito que quer se candidatar a algum cargo, porque se for o prefeito, ele tem que renunciar 6 meses antes do pleito. Eu estou falando que alguém quer se candidatar a prefeito ou vice-prefeito. Eu posso encarar isso aqui de duas maneiras. As duas vão chegar ao mesmo resultado. Vamos lá. Maneira 1. Eu vou considerar que quando alguém quer se candidatar a presidente da República e precisa se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito, querendo se candidatar para prefeito, o prazo vai ser de 4 meses antes das eleições. A primeira forma. Tá? Então você pode investigar, caso seja uma prova de múltipla escolha, né, ou até mesmo certo e errado, você vai questionar para você mesmo se o titular daquele cargo querendo se candidatar para presidente, qual o prazo de desincompatibilização. Se a resposta for de 6 meses antes do pleito, querendo se candidatar a prefeito ou a vice, o prazo será de 4 meses antes das eleições. Qual é a segunda forma de se encarar essa manha? Dizer o seguinte: quem quer se candidatar a prefeito vai ter que se desincompatibilizar 4 meses antes do pleito, salvo o simples servidor que não labora com tributação. Porque o simples servidor que não labora com tributação tem que se desincompatibilizar até 3 meses antes do pleito, ainda que para prefeito e vice-prefeito. Mas quando nós falamos, né, dos demais servidores e das demais funções, o prazo vai ser de 4 meses antes das eleições. Atenção, o Tribunal Superior Eleitoral entende que o servidor municipal não está obrigado a se desincompatibilizar quando se candidata a mandato eletivo de um município diferente daquele em que exerce suas atribuições. Isso se aplica apenas para o municipal. Se for servidor estadual, essa lógica já não se aplica. Tá certo? Em relação ao inciso 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64, nós temos o seguinte: para prefeito e vice, no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, agora observado o prazo de 4 meses para a desincompatibilização. Acredito que isso aqui esteja extremamente claro. Tá certo? Mas ainda nós vamos observar, e também os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício da comarca nos 4 meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. Aqui um detalhe que me parece bem interessante é o seguinte: é que hoje o membro do Ministério Público ele vai ter de se afastar definitivamente caso queira se candidatar a mandato eletivo, tá? E isso ocorre principalmente após a emenda constitucional 45. As autoridades policiais, civis ou militares com exercício no município nos 4 meses anteriores ao pleito. Então, em todas as situações, o prazo de desincompatibilização será de 4 meses antes das eleições. Agora, cuidado. Para vereador, o prazo vai ser de 6 meses antes do pleito, caso para prefeito o prazo tenha sido de 4 meses antes das eleições. Tá? Então, vamos buscar um exemplo. O auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, o prazo para desincompatibilização, caso queira se candidatar a prefeito ou vice-prefeito, é de 4 meses antes do pleito. Então, caso queira se candidatar a vereador, o prazo vai ser de 6 meses antes das eleições. O delegado de polícia com atuação naquele município, caso queira se candidatar a prefeito, o prazo vai ser de 4 meses antes das eleições. Caso queira se candidatar a vereador, 6 meses antes do pleito. Tá certo? Então, essa é a manha, esse é o bizu, tenha certeza, isso ajuda bastante na hora da prova. Eu vou apenas fazer aqui uma questão para que vocês possam acompanhar a lógica né, dessa manha. Vamos aqui à questão 1, tá? Não se ligue tanto em relação à organizadora, mas sim à questão. Então, nós temos, de 4 meses o prazo de desincompatibilização para candidatar-se ao cargo de prefeito municipal de quem? Vamos lá. Então, 4 meses antes das eleições, proprietário de emissora radiofônica não desincompatibiliza. Nós citamos isso. Mas João não desincompatibiliza por quê? Porque a lei não determina essa desincompatibilização. Nós também vamos ter o auditor de finanças públicas. Bom,
Para prefeito municipal, você pode seguir aquela lógica. O auditor de finanças públicas atua com tributação. Caso queira se candidatar a presidente, qual seria o prazo de desincompatibilização para ele? 6 meses antes das eleições. Então, querendo se candidatar a prefeito, o prazo vai ser de 4 meses antes do pleito. É nossa resposta certa. Diretor e vice-diretor de escola pública, 3 meses antes das eleições, é o simples servidor. O presidente de partido político, esse aqui não desincompatibiliza. E o assessor especial de ministro, que é um simples servidor, ocupante de cargo em comissão, que vai se desincompatibilizar 3 meses antes do pleito, através de seu pedido de exoneração. Tá certo? Então, a resposta certa, questão aqui da FCC, letra B de bola. Há outras duas questões, mas só para a gente concretizar esse conhecimento, nós vamos falar delas na próxima aula, que trata também de inelegibilidade, tá certo? Por enquanto, agradecer, desejar bons estudos, um grande beijo no coração, nos vemos na próxima, se Deus assim quiser.